E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa, falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui algumas informações que saíram recentemente lá na imprensa americana e irei comentar sobre elas com vocês. Antes, peço para que você deixe seu like e, se não for inscrito, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Então, dá essa moralzinha, se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo, hein? Compartilha o vídeo que ajuda muito. Ó, vamos começar falando sobre John Collins, cara. Segundo o Andy Larsen, do Salt Lake Tribune, o Utah Jazz está disponibilizando o John Collins para a troca, né? O John Collins chegou recentemente no Utah Jazz, né, cara? Ele foi envolvido numa troca ali com o Atlanta Hawks, só que até agora, velho, ele não deslanchou no Utah Jazz, né? A verdade é essa, apesar dele ter números até decentes, 14,5 pontos, 8,6 rebotes, tá chutando ali 38% na linha de 3, são números até decentes, só que não é nada espetacular. Não é nada espetacular. E segundo o Larsen, a comissão técnica do Utah Jazz não tá gostando muito do John Collins. Parece que ele tá tendo muita dificuldade para entender o sistema da equipe e, por conta disso, a franquia estaria disponibilizando ele para trocas. Ah, e tem um outro detalhe. O John Collins, ele não joga desde o último dia 8. Ele foi colocado ali na lista de contusão e não joga, não joga. Né? O Jazz não divulgou qual exatamente é a lesão que ele tem. Então, né, parece que o Jazz está querendo se livrar logo do John Collins e deve colocar ele no mercado. Olha, cara, eu até acho o John Collins um bom jogador. Eu não acho ele um jogador ruim. É um cara muito atlético, é um cara que ofensivamente tem ferramentas interessantes, só que ele é um cara que, velho, não é nada espetacular. É um jogador medião, né? É o famoso jogador medíocre. E beleza, tem uma idade boa, mas é um cara que não vai mudar o seu time. O John Collins não muda a sua rotação de patamar. Não é um cara que vai chegar no seu time e, meu Deus, respeita nós. A gente tem o John Collins. Não é isso. Não é isso. E o contrato do John Collins não é nem um pouco atrativo. Eu acho que o mercado do John Collins ele vai ser bem restrito, muito por conta do seu contrato. Nessa temporada, ele vai receber 25,3 milhões de dólares. Temporada que vem, temporada 24-25, 26,5. E na temporada 25-26, ele tem uma player option de 26,5 milhões de dólares. É muita grana e muita grana garantida, velho. O Atlanta Hawks estava maluco quando deu esse contrato pro John Collins. Tava maluco. Tanto que a troca que levou o John Collins pro Jazz foi, assim, quase uma doação do Atlanta Hawks. Né? O Hawks trocou o John Collins pro Jazz por meia dúzia de bala. Basicamente deu o cara. Muito por conta desse seu contrato absurdo. Então, eu não acho ele um jogador ruim, tá? Mas eu também não acho que ele é um cara que muda o preço do dólar e o salário dele é um absurdo, cara. Então, eu não vejo muitas equipes se interessando nele, não. Não vejo muitas equipes. Acho válido o Jazz tentar trocar ele, mas a menos que a pedida do Jazz seja tão baixa como foi a pedida do Hawks quando trocou ele, a menos que seja uma pedida bem baixa, eu acho difícil o Jazz conseguir se livrar do John Collins, pelo menos agora. Agora, um outro cara que parece que pode ficar livre no mercado e que aí sim vai atrair muito interesse é o Lauri Markkanen. É o seguinte,
O Jake Fisher publicou um relatório hoje trazendo muitas informações, né, sobre o mercado. E uma das informações que o Jake Fisher trouxe foi em relação ao Lauri Markkanen, né? Segundo o Fisher, o Utah Jazz hoje não enxerga o Lauri Markkanen como um jogador intocável. Há alguns meses atrás, o Lauri Markkanen era um cara totalmente intocável no Utah Jazz. Envolver ele em qualquer tipo de negociação era algo que, assim, estava fora de cogitação em Utah. Segundo o Jake Fisher, as coisas mudaram um pouquinho. Hoje o Lauri Markkanen não é mais visto como um cara totalmente intocável. Ele fala que uma troca ainda é improvável, tá? Mas não é mais algo impossível. E ele até diz que algumas equipes estão bem interessadas no Lauri Markkanen. Algumas equipes que ele citou foram Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks e Sacramento Kings. Essas três equipes teriam muito interesse no Lauri Markkanen. Olha, sinceramente, eu acho bem difícil o Jazz trocar o Lauri Markkanen, porque na minha visão, ele é o pilar desse novo Utah Jazz. Eu acho que ele é visto como franchise player do time. Porém, saber que ele não é mais considerado intocável é uma surpresa. E aí abre, né, possibilidades. Abre possibilidades. Se por acaso ele for colocado no mercado, cara, ele vai se tornar um dos jogadores mais cobiçados. Eu, hoje, prefiro o Lauri Markkanen do que o Zach LaVine. Os dois no mercado, eu iria atrás do Markkanen ao invés de ir atrás do LaVine, sabe? Então, eu acho que se ele for colocado no mercado, ele se torna o principal ativo. E aí as equipes vão cair matando. Dessas três equipes que o Jake Fisher citou, aqui eu acho que teria mais ativos para oferecer para o Utah Jazz seria o Oklahoma. Porque o Oklahoma tem uma quantidade cavalar de picks de draft, coisa que Hawks e Kings não tem. O Hawks pode até ter jogadores melhores para oferecer, né? Porque o Oklahoma não vai se desfazer de Jalen Williams, do Shai, do Chet, do Dort. O Dort, talvez envolva. Mas os cobra mesmo, o Oklahoma não vai disponibilizar. Talvez o Josh Giddey possa ser oferecido, né? Porque o momento do Josh Giddey não é bom. Ele não vem jogando bem. Mas o número de picks que o Oklahoma tem para oferecer é o que faz o time ser, na minha opinião, o time mais bem posicionado para conseguir um Lauri Markkanen. Eu acho que o Oklahoma tem muita peça para conseguir o Markkanen, tem muito poder de barganha, mas eu ainda acho difícil ele ser colocado no mercado. Acho difícil. Não é porque ele não é mais considerado intocável que ele vai ser disponibilizado. Não. Parece que o Jazz só disponibilizou o John Collins. Tá? Existe uma diferença entre a situação do John Collins e a situação do Lauri Markkanen, mas é aquilo. Se o cara não é mais intocável, tem jogo. Tem jogo aí. Se o Oklahoma fizer aquela ligação, ou se Atlanta, se Kings fizerem aquela ligação, pode ser que o Utah Jazz balance. Então, vale a pena a gente ficar de olho nessa situação do Lauri Markkanen, que, como eu disse, se for colocado no mercado, se torna o melhor jogador disponível para trocas. Mas primeiro ele tem que ser colocado no mercado, né? Por falar em Zach LaVine, vamos falar sobre ele. O Jake Fisher, nesse mesmo relatório, onde ele falou sobre o Lauri Markkanen, ele falou sobre uma tentativa de troca que rolou envolvendo o Zach LaVine. Segundo o Jake Fisher, o Chicago Bulls tentou trocar o Zach LaVine para o Cleveland Cavaliers. Segundo o Fisher, eles tentaram trocar o LaVine para Cleveland e o jogador que eles pediram em troca
foi simplesmente Darius Garland. Obviamente, a troca não rolou, né? O Garland segue lá em Cleveland, inclusive sofreu uma lesão na mandíbula no jogo de ontem, né? Deve ficar fora um tempinho. A troca não rolou, mas o Bulls tentou fazer essa troca. Ou seja, o Bulls vai tentar trocar o Lavine de novo. Tinha aquele papo de, e o Bulls mudou de ideia em relação a trocar o Lavine. Parece que não. Se tentou trocar para o Cleveland, é porque tá tentando envolver ele em algum negócio. Mas me surpreende muito a cara de pau da diretoria do Bulls de achar que o Cleveland trocaria o Garland pelo Zach LaVine. Com todo o respeito do mundo ao Zach LaVine, cara, mas assim, eu sou muito mais o Darius Garland. E outra, cara, pro encaixe do Cleveland, não faria nenhum sentido abrir mão do Garland para ter o LaVine. Não faria sentido. Então, me surpreende muito a cara de pau da diretoria do Bulls de tentar fazer essa troca acontecer. Pro Bulls, seria, nossa senhora, seria tchutchuca, né? Tira o LaVine do time, pega o Darius Garland, usa o Coby White como sexto homem ali, um sexto homem de luxo, porque o Coby White tá jogando pra caramba. Teria ali um dos melhores armadores da conferência. Pô, seria maravilhoso pro Bulls, né? Mas aí pro Cleveland seria horroroso. Mas parece que essa troca, né, que o Bulls tentou fazer essa troca e obviamente não conseguiu. Se eu sou GM do Cleveland, eu nem escuto a proposta. Né? Se o cara do Bulls me liga e fala, você quer o Zach LaVine? Pega ele mas você tem que me mandar o Garland. Eu desligo na hora, eu nem dou papo pro cara. Eu falo, esse cara tá querendo me sacanear. Esse cara tá querendo me sacanear. Então, foi uma tentativa kamikaze aí da diretoria do Bulls, mas isso é um indício de que realmente os caras querem trocar o Zach LaVine. E que bom que querem trocar o Zach LaVine, né? É óbvio que essa troca pelo Garland nunca ia acontecer, mas é bom saber que os caras, né, caíram na real e entenderam que para ter um bom futuro tem que trocar o LaVine. Então é bom saber que eles tentaram trocar, mas é muito doido saber que os caras, por algum motivo, acharam que iriam fazer o Cleveland de otário. Não conseguiu fazer, mas tentaram. Vamos falar agora, meus amigos, sobre Toronto Raptors, cara, porque, de novo, Jake Fisher, ele reportou que o Toronto Raptors tem um alvo no mercado. E esse alvo é Keegan Murray, do Sacramento Kings. O Jake Fisher falou que o Toronto tem muito interesse no Keegan Murray e que se por acaso o Kings quiser fazer negócio pelo Pascal Siakam, rola se o Keegan Murray estiver na brincadeira. Se o Kings estiver disposto a trocar o Keegan Murray para ter o Pascal Siakam, segundo o Jake Fisher, tem jogo com o Toronto. Toronto topa fazer essa troca. Eu já falei algumas vezes sobre Siakam no Kings, e o que eu sempre falo é o seguinte: eu não desgosto da ideia, tá? Eu não acho que seria, né, um encaixe horroroso, mas eu tenho muitas dúvidas sobre a dinâmica que o Siakam teria com o Domantas Sabonis. Eu acho que os dois podem acabar batendo cabeça. Então, eu não desgosto da ideia. Eu acho que existe um mundo onde Siakam no Kings dá certo, mas eu acho que existe o risco dele não funcionar ao lado do Sabonis. Agora, trocar o Keegan Murray pelo Pascal Siakam é algo que eu não faria. O Keegan Murray é um jogador melhor do que o Siakam? Não, o Siakam é melhor. Um jogador mais pronto, um jogador mais maduro, um jogador que te entrega mais coisas que o Keegan Murray. Siakam é mais jogador do que o Keegan Murray. Só que o Keegan, ele tem um potencial muito, muito interessante. Ele tem um teto interessante demais. Eu, na época do draft dele, eu não enxergava esse teto. Só que depois da temporada passada, eu comecei a enxergar um potencial maior no Keegan Murray.
Então, por esse potencial, eu não trocaria. E uma coisa que eu acho que pode fazer o Sacramento Kings não querer trocar o Keegan Murray é, né, lembrar da troca do Haliburton. Hoje, tá meio que escancarado que o Kings abriu mão de um jogadorzaço. Haliburton hoje é um dos melhores jogadores da temporada. E ele tava no Kings. E o Kings não pensou duas vezes na hora que trocou ele pelo Sabonis. Não tô falando que a troca foi ruim. Não, Sabonis é um jogadorzaço. Voando baixo no Kings. Só que o Haliburton tá destruindo. Então eu acho que o Kings pode não querer trocar o Keegan Murray com medo de acontecer a mesma coisa que rolou com o Haliburton. Do Keegan Murray em outra equipe, talvez no Toronto, explodir do jeito que o Tyrese explodiu. Então, eu não trocaria por conta do potencial do Keegan. Eu acho que o Kings não vai trocar por conta do que aconteceu com o Haliburton. Mas, segundo o Jake Fisher, se o Kings quiser, dá para rolar essa troca envolvendo Murray e Pascal Siakam. O que é um outro indício de que com a oferta certa, se receber a oferta certa, a proposta certa, tem jogo com Siakam, né? Tem jogo ali no Toronto com Siakam. Do mesmo jeito que aparentemente tem jogo ali com Lavine lá em Chicago, tem jogo com Siakam lá em Toronto. E para fechar, cara, eu quero comentar bem rápido sobre uma coisa que foi publicada agora há pouco pelo Sam Amico, que mexeu com o meu coração. É o seguinte, o Sam Amico reportou agora há pouco que o San Antonio Spurs teria interesse no Bol Bol. Bol Bol tá jogando no Phoenix Suns, não tá jogando, né? Tá lá no time, mas ele não joga, o Frank Vogel não coloca o Bol Bol em quadra, e tudo indica que ele vai ser colocado no mercado, né? Tudo indica que novamente o Bol Bol vai ser disponibilizado para trocas. E segundo o Sam Amico, o Spurs pode acabar fazendo uma proposta pelo Bol Bol, porque teria interesse nele. Olha, eu admito que quando eu vi essa informação, meu coração começou a bater mais forte. Vocês sabem, para quem me acompanha há mais tempo sabe, que eu sou um dos maiores defensores do Bol Bol. Eu sou apaixonado pelo Bol Bol. Só tem um cara que é mais apaixonado pelo Bol Bol que eu. É o Shaquille O'Neal. O Shaq, cara, ama, idolatra o Bol Bol. Ele ama mais o Bol Bol do que eu, mas eu amo também. Eu cultivo um amor pelo Bol Bol. Eu ainda acho que ele pode dar muito certo na NBA, mas acho que ele precisa ter mais oportunidades. E a possibilidade dele jogar ao lado do Wembanyama me fez sonhar. Me fez sonhar. Porque só imagina esses dois unicórnios dividindo quadra. Esses dois dividindo quadra. Imagina esses dois. Por um segundo. Imagina o Bol Bol com a bola ali no perímetro, ele chamando a parede e batendo um pick and roll com o Wembanyama. Só imagina, cara. Eu imaginei. Eu imaginei esses dois dividindo quadra. E a imaginação que eu tive foi muito boa. Foi muito boa. Acho que vai acontecer? Acho difícil, mas não acho impossível, porque o Phoenix não vai pedir muita coisa pelo Bol Bol. Não vai pedir. Vai me surpreender muito mais se o Spurs fizer a proposta do que se o Phoenix aceitar. O Phoenix aceitar uma troca pelo Bol Bol, eu acho ok. Agora, o Spurs tentar a troca vai me surpreender bastante. Vai me surpreender bastante e eu já adianto. Se acontecer, eu vou falar do Spurs aqui todo dia. Todo dia. Eu vou cogitar
me mudar para San Antonio para ver esses dois jogando juntos. Eu vou cogitar me mudar para San Antonio, tá? Então, só quis aqui compartilhar essa informação do Sam Amico porque foi algo que realmente mexeu comigo. Mexeu com o meu coraçãozinho, tá? Gostaria muito que acontecesse, viu? Gostaria muito que acontecesse. Ah, Luiz, o Bol seria a solução pro Spurs? Não, não seria. Não seria. O buraco do Spurs é mais embaixo. Mas pelo entretenimento, seria top demais esses dois gigantes, esses dois unicórnios dividindo quadra. Seria incrível, seria incrível. Mas bom, é isso, meus amigos. Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Comenta a opinião de vocês, o que vocês acharam, né? O que vocês acham da ideia de Bol no Spurs? Keegan Murray em Toronto, gostam da ideia? Essa troca que o Bulls tentou fazer, você acha que seria uma boa pro Cleveland trocar o Garland pelo Lavine? Para mim seria loucura. Mas comenta aqui, quero saber a sua opinião. John Collins tem espaço no seu time? E o Lauri Markkanen, hein? Gostaria dele no seu time? Gostaria dele vestindo a camisa do seu time? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso, né? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima, turma. Tchau, tchau.